E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, voltando a criar vídeo com originais, né? Então hoje é o primeiro vídeo que está sendo feito para o canal novo, né? O canal Espaço Pen, porque o meu canal antigo voltou a se chamar Tio Pen, né? Então eu vou deixar na descrição o vídeo onde eu expliquei isso, né? E o link do canal novo. Se você está vendo um canal Tio Pen, por favor se inscreva no canal Espaço Pen para acompanhar os vídeos novos, né? E aí, nem agora de eu estar começando, estreando conteúdo com no canal novo, eu vou fazer uma coisa que é muito rara de eu fazer, né? Eu vou concordar com o Felipe Neto no vídeo de hoje. Então, eu vou ler aqui os tweets, né, mostrar na tela aí para contextualizar o que o Felipe Neto falou, né? E pretendo só falar por cima, né, só a minha opinião, sem ficar falando muito de outras pessoas, né? Mas vamos ver como flui. Eu tô fazendo esse vídeo aqui sem roteiro, tá bom? Mas então vamos lá. Então o Felipe Neto, ele deu RT num tweet que eu vi até pouco no Facebook e tal, que é uma velhinha com uma plaquinha escrito trio uma treta literária, né? E o Felipe Neto falou o quê? Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Alvanese e Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Aí o outro. O maior motivo da treta entre quem critica romantismo e realismo forçado em adolescentes e quem defende é simples. Uns acham que literatura deveria focar apenas em formar leitores ávidos e apaixonados, no caso. Outros acham que a disciplina tem que ensinar os clássicos. Os dois argumentos são válidos, mas eu acho que a necessidade de termos leitores apaixonados é maior do que a necessidade de termos adolescentes lendo obras clássicas forçadamente. Hoje, acredito eu, a maioria das escolas acaba desestimulando a paixão por literatura. Vale lembrar que esse é um debate elitista sobre escolas de classe média e alta. A realidade é terrível. Nem Machado, nem Harry Potter, nem Aloysio, nem nada porque não há dinheiro para comprar e nem biblioteca das escolas. Isso é mais urgente que o debate entre romantismo e realismo. Fato. Aí, ele faz uma citação depois no professor da UERJ, porque isso gerou um baita de um debate com vários caras da literatura, jornalistas, professores, né? E aí ele citou um professor da UERJ falando, né? Que ler um autor para entender elementos do romantismo ou do realismo para fazer o Enem é um crime de ler na literatura. É o método pavloviano para nunca mais se interessar por leitura, né? Então, para quem não sabe quem foi o Pavlov ele era um russo e ele estava fazendo algumas análises do sistema digressivo de cachorros, né? Eu acho que tinha uma formação de biologia ou medicina, né? E aí, enfim, ele percebeu uma característica da salivação dos cachorros. E aí ele começou a testar os estímulos. Então ele percebeu que tinham estímulos naturais que faziam os cachorros salivarem, mas que você podia forçar estímulos, você podia condicionar o cachorro a salivar e a ter outros estímulos a partir do condicionamento, né, que é a palavra-chave que ele usa. Então ele foi fazendo vários experimentos e o cachorro ele começou a vincular, ouvir passos, ouvir a porta abrir e coisas do tipo a comida chegar. Então mesmo quando o cara chegava sem comida, o cachorro salivava. Mesmo que não tivesse o cheiro da comida, só o som já fazia o cachorro salivar, né? E aí isso foi testado em humanos, em vários animais, pombos e tal. E aí isso foi influência para alguns pensamentos educacionais em como o ambiente influencia
o aluno, e da questão do condicionamento, para você mudar o comportamento do aluno, ou deixar mais aberto a aprender alguma coisa e a dar estímulo para o aprendizado, né? Então, só para contextualizar aqui um pouco sobre o que é esse método pavloviano, tá bom? Não vou falar mais aprofundado, porque eu estudei isso, sei lá, no terceiro semestre da faculdade, só um tiquinho, né? Então não me arriscarei muito aqui, né? Se vocês quiserem, vocês pesquisam Pavlov. Mas então, vamos começar aqui falando da minha experiência, né? Então, eu, na época da escola, eu tive que fazer algumas leituras no Fundamental 2. Eu não tinha muito interesse em ler, mas os livros que passavam eram legaisinhos, eram uma coisa mais de infanto juvenil mesmo, sabe? Não tinha nenhum aprendizado, não tinha nada de entender um contexto e de romantismo, né, e realismo e tal, não tinha nada disso, era só ler mesmo e tinha a prova do livro lá, né, que meio para se forçar a ler e tal, e não vejo nada de muito errado nisso, né, nesse contexto. Mas então era de boa, né, tanto que aí eu tive que ler um livro clássico, assim, de pré-adolescente, né, que é A Droga da Obediência. É uma série de livros que é muito bom, conheço muita gente que já leu e que gosta, né? Então, esse tipo de leitura acabou incentivando os jovens a lerem mais livros. Eu mesmo não li só A Droga da Obediência, eu li uma continuidade disso, né? E nas aulas de ciência, a professora pediu, aí lá na sétima série, assim, sexta, que agora é sétimo e oitavo ano, um aluno sempre quando fala na série, né? Para quem é mais novo. E, enfim, ela pediu para ler um livro sobre bizarrices nos insetos e tal. E eu li bizarrices dos antigos registros, e uma série de livros que tinha de bizarrices, né? E eram curiosidades e coisas que agregavam para a escola, que tinham aprendizado, mas que eram interessantes. Então também um fator aí motivacional, né? Só que aí na aula de literatura no ensino médio, basicamente, eu morava em São Paulo, né? E o professor falou, ó, a lista de livros da USP é essa, tem esse. E pronto, acabou. Na aula não falavam sobre os livros, não liam nenhum pedaço do livro, não tinha nenhuma busca assim de ajudar o aluno a entender, de ver se o aluno estava entendendo o que ele estava lendo, ou que ele estava apenas lendo, né? E eu não lembro de ter nenhuma cobrança sobre livros do vestibular, né? Você tinha um negócio que é o projeto leitura, que não eram livros do vestibular, para umas outras coisas que os professores podiam escolher, e você faria um ponto na média de todas as matérias, né? O povo fazia só o que o professor pedia, né? Aquele negócio que tinha muita cópia e tal, então não funcionava para ensinar a leitura, né? E aí agora você pensa, né, você botar um leque, vou pegar um leque porque no leque era Isinatum, vou entender os gostos de leitura aqui no NER e tal, né? Você pegar um leque de 14 anos, 15, né, botamos aí 15 anos, primeiro ano do ensino médio, você botar um leque de 15 anos para ler Machado de Assis, para você ler Clarice Lispector. Eu lembro que na aula de literatura, a professora que eu tinha, ela trabalhou com um texto da Clarice Lispector e, velho, ela tinha um cara que tava, tinha uma mulher que estava traindo um marido e tinha um cara. Aí esse cara, ele entra no armário para se esconder, o marido fica lá um tempo tal, quando o marido sai do quarto, esse cara sai e vai embora. É isso. Né? Vão, sei lá, 28 páginas para falar isso. Então a forma que o texto ele é escrito, agora pense para um adolescente ler isso, né? Então é tipo assim, eu não estou satinizando, assim, eu estou só dando exemplo, porque eu não lembro como era, assim,
A descrição dos detalhes é muito profunda. É um negócio artístico, é um negócio incrível. É quando você tem idade para valorizar, quando você tem algum interesse, quando você paga dever de outro jeito, não quando alguém está te obrigando a ler. Que aí você é obrigado a ler um texto que é assim. Rafaela disse para Ricardo, entrar no armário após ouvir os passos. Os passos estavam se tornando mais altos e mais nítidos. Então seu marido estava se aproximando. Ele abriu a porta, que fez um certo rangido. Nesta hora, o coração de Ricardo e a Rafaela começaram a disparar mais alto, mais forte. Então, ao ouvir o som do ranger da ladeira do piso, quando o marido entrou na casa, Ricardo foi até o armário, onde se escondeu. O armário era de carvalho, tinha 2 metros de altura por 2,35 de largura, com a profundidade de 50 centímetros. Então Ricardo estava apertado, estava com dificuldade em manter a sua respiração de uma forma discreta. Então, a porta do quarto abre e entra o marido de Rafaela. E aí fala, nossa, para falar que o cara abriu a porta, meu Deus do céu, é assim. O cara piscou, ele estava com a camiseta tal, um boné tal, seus olhos eram assim. Ele aparentava estar cansado, as rugas de seu rosto, não sei o que. E dava para ver a tensão em seus ombros e suas costas. Então, suavemente, o marido pegou a sua algineta, desceu para baixo, pegou a laçaneta. A laçaneta estava úmido, era um final de tarde de outono. Enfim, é isso assim. Agora você coloca um moleque de 14 anos que só quer jogar Free Fire, Fortnite, quer ver vídeo do Felipe Neto, né? Que quer ver o Felipe Neto jogando Minecraft. E o moleque vê um vídeo do YouTube botando um e-mail, 2x a velocidade, e você quer que ele leia um nível com essa perfeição absurda de detalhes. Você acha que o moleque vai ler isso? Você acha que o moleque vai gostar de ler isso, né? Agora fazendo um adendo aqui, né, editando o vídeo, que eu esqueci um detalhe um pouquinho importante nesse vídeo, que foi dar o meu argumento principal, né? Então, o argumento principal é qual? Eu acho que é muito mais importante o aluno ele gostar de ler, ele se interessar a ler, ele ver que ele pode se interessar por livros, que não é um negócio necessariamente chato, e que é inútil, que só tem coisa chata, e que ver um filme é muito melhor do que ler um livro. Eu considero isso extremamente mais importante do que o cara ler livros clássicos de grandes autores como Machado de Assis, só que achar que ler é chato, que não serve para nada e tentar encontrar elementos do romantismo brasileiro do século XIX, tô chutando, tá? Uma obra, né? Então, por quê, né? Porque se o aluno ele aprende a ler, ou se habitua a ler, ou tem interesse por ler, a quantidade de livros, artigos e outras coisas que ele vai ler no decorrer da vida dele, se ele não ficar traumatizado e disciplinado e passar muitos anos sem ler, eu acho que é muito mais rico tudo que um aluno vai ler na sua vida, caso ele se sinta estimulado a ler, motivado a ler, é incomparavelmente mais importante do que ele enxergar uma relação de um contexto cultural e filosófico na literatura e ter lido um grandioso livro com um linguajar rebuscado e incrível, né? Que apesar de incrível, né? O que isso agrega além talvez dessa sensação de achar maravilhoso e de ser nossa, o cara é incrível, o cara é muito inteligente,
né? Eu não acho que seja comparável ao tanto de coisa que o cara vai ler se ele gostar de ler, né? Então esse é o meu principal ponto que me faz concordar com o Felipe Neto, apesar de ele não ter dado esse argumento, né? Mas isso é o que me faz concordar com essa fala dele de que gostar de ler é mais importante. Então o que aconteceu comigo, e que na época eu não era o nerdão do computador, eu era o atleta, fazia esporte todo dia, né? Mas, velho, o que aconteceu foi que basicamente eu perdi a capacidade de ler livros. Eu fui ler do lá o Cortiço, Dom Casmurro, até Inacena, e esses livros assim, né? O que eu mais consegui ler foi o Cortiço que eu me sei lá, até metade, assim. Mas, cara, eu cheguei num nível em que eu tava lendo na cadeira. Vou ler. Aí passava assim lá, 15 páginas. Nossa, tô confortável, vou deitar. Sentar na cama. Você tava na cama, 10 páginas. Nossa, velho, não, tá. Tô torto das costas, deixa eu deitar aqui pra não ficar com dor. 5 páginas, eu acordava com o livro na minha cara. Literalmente, eu acordava com o livro na minha cara. E eu sempre tive muita dificuldade pra dormir. E eu dormia igual uma criancinha quando eu tava lendo os livros do vestibular. E também, quando você põe um moleque pra ler a Clarice Lispector, eu não sei autores assim, melhores pra citar, porque eu passei muitos anos sem ler, depois do ensino médio, né? Porque eu fiquei traumatizado, né? Mas aí, cara, o moleque ele vai entender essas coisas. Ele vai encontrar por que é um texto realista, por que é um texto romantista, e quais os elementos que isso tem a ver com o século, com a literatura do século XVIII e a influência de Portugal e da França na literatura brasileira. Vai? Vou deixar. Vai entender? Né? Ainda mais que o professor não vincular o livro, ele só contar a história da literatura, falar dos elementos e falar tal livro. E não comparar o livro com o elemento, não comparar com o período histórico, não resgatar, né? E nem perguntar para o aluno se ele está entendendo o que ele está lendo, se ele está lendo, né? E pegar um trecho do livro, pegar partes principais e ler para você passar o que aquilo quer dizer, o que aquilo expressa, o que dá para ver naquilo. Eu não estou falando que é para o professor ler o livro para o aluno, eu estou falando do professor pegar um trecho do livro, levar impresso alguns trechos importantes e chave da leitura do texto, ler com a turma e abrir um ambiente de debate, de discussão e de dúvidas, né? Para você deixar o aluno na mesma página que ele tem que estar para conseguir ler e compreender o livro e para a leitura fluir. Porque se você está lendo e você não faz ideia de onde quer chegar, do que está acontecendo, você não absorve quase nada. E às vezes você acaba tendo que ir relendo, tentando entender e você perde completamente o foco, né? Eu entendia bem, eu entendia o que eu estava lendo, só que eu odiava o que eu estava lendo, eu não via motivo, eu não via finalidade, eu não tinha nenhum fator mínimo que me incentivasse a estar fazendo aquilo. Eu adorava matemática, eu podia estar fazendo vários exercícios de matemática no tempo que eu estava lendo essas obras, né? E aqui não é querendo desvalorizar a literatura, é falando que o jovem não vai valorizar a literatura se for tacada goela abaixo, coisas que ele não compreende minimamente o valor. Eu que sou professor de física, né? A física é isso, porque o aluno, ele acha, porque os professores não sabem ensinar direito, vão ter muita dificuldade em matemática, eles têm um bloqueio para a física. Eles acham que a física é um universo paralelo e abstrato e que as coisas da física não são as coisas da vida real.
E a literatura é a mesma coisa, o cara não consegue vincular aquela obra com o contexto do movimento cianista e romantista, não consegue. E ele tenta se ambientar no contexto daquele livro e só lê as palavras, né? Então eu acho que não funciona, né? E como eu falei, eu depois desse período, né, do ensino médio, eu passei uns 2 anos sem abrir um livro. O primeiro livro que eu fui ler, os meus pais me deram a biografia do Albert Einstein. Então eu precisava muito ler e tal. Eu levei 2 anos para ler o livro. Assim, eu lia muito raramente, eu conseguia ler só um pouquinho. Eu lia quando eu estava no corredor na faculdade, esperando a próxima aula. E assim, é um negócio tão sofrido, assim, e não fluía e não ia. Eu gosto do Albert Einstein, só que ler, eu até hoje eu não gosto. Vocês podem ver ali atrás, né, a minha prateleira cheia de livros, né, e hoje em dia eu leio bastante, leio praticamente todas as noites antes de dormir. Não bastante, eu leio, tá ligado? E é aí que tá. O que eu leio? Eu leio filosofia, eu leio história, eu leio física, eu leio coisa de matemática, coisa de ciência, coisa de filosofia da ciência, de história da ciência, né? Coisas que eu gosto, coisas que eu amo, coisas que eu vou usar na minha vida profissional, né? Até filosofia pura, que é importante para mim, né? Nem tanto, né, quanto ela é aplicada na filosofia da ciência. Mas eu adoro, nossa, eu lia Kant, nossa, o olhinho brilhava, Descartes então, Rousseau, nossa, né? E eu gosto, porque assim, eu não gosto de ler, eu gosto de aprender. E eu gosto até do conteúdo, né? Eu não gosto do ato de ler, e para mim é muito difícil. Tanto que ler, para mim, é uma espécie de meditação. É um momento em que eu pego e eu falo, tá bom, eu vou sair do computador, eu vou sair do celular, é eu e o livro. E eu não consigo ler coisinha no celular, na tela do PC, não. Eu tenho que pegar lá, não. A quantidade de papel que eu imprimo para ler é grande, né? Então é aquele momento que eu falo, eu fico muito tempo no PC, eu gosto muito de estar no PC, eu gosto de ver série, de ver filme, de jogar, de ler notícia, ok? Aí não vou fazer nada disso aí, eu vou desligar o computador, eu não vou encostar no celular, não máximo para botar uma musiquinha assim de fundinho, e eu vou pegar e eu vou ler. Eu gosto de ler? Não. É muito legal fazer qualquer outra coisa sem lia. Para mim. Não, eu estou lá lendo. Isso é uma coisa que me ajudou tanto a evoluir na minha paciência, no meu foco e na minha concentração, assim, que realmente é uma meditação. Você se força a se desligar de tudo e se concentrar completamente em algo que não é confortável para você, né? Então, para mim, a leitura, ela também tem esse papel hoje em dia. Mas eu queria muito que eu gostasse de ler, né? E eu não estou culpando os professores que eu tive, ou o sistema, ou os livros que os vestibulares pedem, e ter que pedir livro, né, pelo alguns, né, e você tem que, de fato, acabar forçando o aluno a ler, né, alguma coisa, o aluno tem que saber ler um texto, né, mas assim, o que eu mais tenho críticas é a didática, assim, pelo que eu escuto das aulas de literatura, da pessoa, é difícil ver, puta, esse professor fez uma coisa boa, esse jeito aqui funciona, né? Então, um exemplo que eu quero dar é filosofia, porque eu tive um professor de filosofia que eu não valorizava muito, sabe? Então, nas aulas eu não
focava 100% minha atenção naquilo e eu não tinha um gosto e tal, mas eu acabava prestando muito mais atenção do que eu achava que eu estava prestando, né? Ele, basicamente, ele sempre passava a tese e a antítese. E ele passou o texto-chave da história da filosofia, né? E da própria filosofia em si. E ele pegava pedaços, né? Aí relativamente longos, dá para dizer assim. Pensa assim, a gente lia ali entre 15 e 30 páginas, né? De cada autor, né? E a gente lia em sala, né? No momento que o professor lia algumas partes, a parte que a gente ficava lendo, cada um na rua, né? A gente não prova, cobrando o conteúdo, perguntando sobre, né? E não tinha tanto um debate assim, né? O professor ele explicava muito bem o contexto daquela obra, o que queria dizer, qual que era o foco, e o que esse pensamento desencadeou, quem que esse autor inspirou, quem que inspirou esse autor, né? E, na minha opinião, isso funcionou muito bem, ao menos comigo, né? Então, assim, e a escolha dos autores, assim, é muito legal, tanto que vários livros que eu aprendi na escola, eu comprei e reli, né? E tem lá que eu quero reler. Então, exemplos do que eu tive em filosofia na escola, se liga só. Maquiavel, Rousseau, Kant, um pouquinho de Freud, Karl Marx e John Locke. Não foi só Karl Marx e John Locke, né? Eu tive Platão e Aristóteles em sequência, e ele deixava claro as diferenças, né? E ele não tirava partido para nenhum texto ou nenhum autor, ele apenas trabalhava com o universo dentro daquele texto, no contexto de cada um, mas ele não, eu não reconheci nenhuma demonstração de preferência ou de ele querer comparar entre melhor ou pior, né, dos autores. E, cara, a gente pode não ter lido os livros inteiros, mas eu quis ler depois, porque é muito interessante. Outro que eu tenho que ler, né, que eu não li, por exemplo, é o Leviatã também, né. Aí, enfim, então assim, até botar um pouco do contexto histórico da corrente filosófica da época, então era algo muito rico, sabe? E não era nada de tão complicado de ser feito, né, por parte do professor. E claro que por boa parte dos alunos devia ser algo muito interessante, tipo, pô, você estudar. Maquiavel era divertido que todo mundo, meu Deus, que chato de psicopata. Aí você pegar um Rousseau, né? Um Platão, talvez, um negócio assim, ainda não era tão interessante, né, pro adolescente. Mas eu acho que é uma didática aqui que foi boa, né? Então, assim, eu tô só dando um exemplo e contando a minha história, eu não vou dar outros exemplos, eu não vou dar soluções didáticas, né? Além do que eu falei, que eu acho que o professor, ele deve falar sobre o texto com os alunos, ele deve abrir debates e dúvidas, né? E fazer algo dinâmico, né? E que envolva a participação tanto do aluno quanto do professor. Não que o aluno vá atrás de tudo sozinho e nem que o professor dê tudo na boquinha. Você tem que ter uma relação de ensino-aprendizagem. Você tem que ter participação ativa do aluno, mas do professor também, né? Então o professor ele tem que ser essa visão do mediador, né? Do conhecimento. Ele ajuda o aluno a alcançar o conhecimento. Ele não dá o conhecimento para o aluno e o aluno não apenas recebe o que o professor fala. O aluno deve ouvir, pensar sobre, refletir e absorver. Os alunos não são tábuas rasas ou folhas em branco, como se pensava antigamente na filosofia da educação. Então, o vídeo é esse, ficou um tanto quanto longo, né? Nós vamos estrear o canal novo naquele pique, né? Então, se você gostou, se você foi interessante, se você pensou, cara, você tá vendo até aqui, no nível que tem aqui, né? Deixa aquele like,
né? E se você tá vendo esse vídeo no canal Tio Pen, vai aí na descrição e também vai aparecer na tela aqui. Se inscreve no canal novo, Espaço Pen. Eu tô pegando 100 inscritos lá, né? Eu tô recomeçando do zero. Então eu conto com a ajuda de vocês, né? E quem tá vendo no canal novo lá, né? Cara, ativa o sininho aí. Pra começar o canal eu tenho que ir pegando um alcance, né? E é fundamental que vocês cliquem no vídeo pelo menos, ativem o sininho. Deixa aquele like, deixa o vídeo aberto um tempinho, não precisa nem ser inteiro. Mas para me ajudar nesse recomeço, né? Porque eu realmente estou recomeçando do zero, né? Então eu agradeço a paciência de vocês e por estarem assistindo esse vídeo até aqui. E pelo apoio que vocês sempre dão, sempre tem um feedback muito bom e o apoio, muito apoio da parte de vocês. Mesmo sendo pouca gente que me apoia, é muito apoio e eu sou muito grato a isso. Então continuo pedindo e contando com o apoio de vocês. Vou botar algum vídeo aí na tela para vocês verem, né? Além dos 2 canais, para que vocês se inscrevam. E nos vemos na próxima. Falou!